Agora é hora do nosso Esporte Mais, aqui pela TV Minuano, canal 525 da Claro. O nosso espaço semanal que você acompanha aqui na nossa programação, voltado exclusivamente para as demais modalidades esportivas. Sempre, a cada semana, uma atração diferente, uma atração especial para você acompanhar e ficar bem informado sobre todos os esportes aqui na TV Minuano. Neste segmento, estamos recebendo hoje, aqui no programa, a professora de Educação Física, bailarina e terapeuta Ayurveda Marilice Bastos, para nos falarmos um pouco aí sobre o Espaço Cultural DCDA, o que ele realiza, também o que as pessoas podem procurar, em todas as modalidades que eu já vi aqui, várias aulas que estão sendo disponibilizadas para você trabalhar o seu corpo, trabalhar a sua mente e deixar de ser uma pessoa sedentária. A gente vai conversar bastante aí sobre todos esses assuntos. Marilice, prazer em tê-la conosco aqui no programa. Obrigado. E, antes de mais nada, o que é o Espaço Cultural DCDA? Então, eu agradeço a vocês estar aqui e falando então do nosso espaço DCDA, é um espaço que já existe há 14 anos, aqui na cidade de Porto Alegre. Ele fica na Avenida Protásio Alves, então é um lugar de super acesso fácil, A gente consegue chegar ali muito facilmente, Protásio Alves 3150. E lá a gente oferece diversas modalidades, para a população, com valores muito abaixo do mercado. Então, a gente tem aula de tecido acrobático. Pois depois nos fale um pouco como é que funciona. Isso, então a aula de tecido acrobático é uma aula onde tem um pano pendurado. A gente muitas vezes viu isso na TV, no Circo du Soleil, Ah, sim, que ficou muito verdade. famoso. Também já apareceu no programa do Faustão, um tempo atrás, em novelas também, E então esse pano fica pendurado e a gente faz manobras, a gente chama de truques, acrobacias nesse tecido. Então, muitas pessoas acham que nunca vão conseguir fazer, que isso é uma coisa para jovem, para crianças aprenderem desde cedo, mas isso não é verdade. No espaço DCDA, a gente dá para nós que oportunidade. temos uma idade mais avançada, a gente consegue? Será? Consegue, certamente. Eu tenho alunas até de 70 e poucos anos. Mesmo? Sim. Legal. Eu gosto muito de trabalhar com o público acima dos 50 anos, principalmente. Mas na escola a gente tem desde crianças, jovens, adultos e maior idade. Então é uma aula que surpreende, desenvolve o corpo inteiro. Eu sou professora de Educação Física e já trabalhei em academia, já tive inúmeros trabalhos com a população e as aulas de tecido acrobático, eu afirmo que elas desenvolvem o corpo todo, os principais grupos musculares e grupos musculares que a gente também nem imagina que possamos trabalhar, principalmente os que mantêm a nossa postura, vencendo a força da gravidade. Então esse é um ponto muito essencial, que às vezes as pessoas querem ficar com o bíceps, o tríceps, a perna, a panturrilha fortes, o abdômen, trincado, mas esquece dos músculos que são muito internos e que nos mantêm de pé. Então, eu faço uma união na aula de tecido acrobático de elementos que eu já estudei, que é da somática, a gente trabalhar com a memória do nosso corpo, essa percepção mais interna, trazer esse autoconhecimento para as aulas de tecido acrobático. E esse é um grande diferencial do nosso espaço. E então conseguimos... O mais importante é a postura corporal, Isso, é a nossa imagem do nosso corpo no espaço, Aprender a conseguir manter o nosso corpo vencendo a ação da gravidade, com leveza, com sutileza. E aí o tecido acrobático fica fácil de praticar,
Por isso, o nosso espaço tem esse diferencial e as pessoas com mais idade ficam surpreendidas quando começam a praticar e veem que é possível, que já na primeira aula elas vão conseguir fazer diversos elementos. A gente começa trabalhando num nozinho que fica tipo um balanço, bem baixinho. E ali a pessoa vai desenvolvendo os primeiros passos, que seria trazer o contato dessa pessoa com o elemento, que são os panos, eles são móveis, né? Então, é lembrar um pouco da infância, o balanço, o lúdico, né? E sem ela perceber, ela já está fazendo força para subir nesse degrauzinho, vai trabalhar o glúteo, trabalhar a coxa, temos aqui panturrilhas, algumas imagens, você pode explicar dentro do trabalho que vocês realizam lá? E a gente acompanha aqui no vídeo. Então, os panos, né, na verdade, ele é dividido em dois, ele tem uma marra lá em cima. Ali é uma aluna sua? Ali sou eu. Ah, é você ali? Daí é um nível mais avançado, né? Mas isso é a acrobacia no tecido. Então, a gente desenvolve amarras no corpo que vai dar essa leveza, essa sutileza e essa forma no espaço. Então, a gente trabalha o ritmo, a pessoa fica mais elegante, porque a gente tem que alongar muito o corpo e, ao mesmo tempo, tem que trabalhar a tensão e a tração. Então, é diferente da academia, né? Geralmente, as pessoas ficam, nossa, surpreendidas. Mas tem que ter um peso mínimo, né, para poder fazer esse trabalho. Não, eu trabalho com pessoas que têm sobrepeso também? E também obesidade. Obesidade, tá? A gente faz grupo de trabalho. O início da aula é todo alongando e relaxando o corpo. Então, eu trabalho um pouco diferente, que assim, através dessa forma, a pessoa vai relaxar da vida de fora e vai começar a entrar em contato com o seu corpo. É aquilo da somática, né, que eu expliquei antes. A gente vai trazendo as memórias, vai fortalecendo o corpo aos pouquinhos. E é uma terapia, né? É uma terapia. Quando vê, a gente já está fazendo as acrobacias sem perceber o esforço. Então, fica divertido. É quase uma meditação, digamos assim. Essa pessoa tem 70 e poucos anos. Essa senhora aí? Isso. Ela chegou e não conseguia nem ficar sentada. Trabalha bastante a postura corporal. Muito alongamento, muita flexibilidade, reforço muscular, mas tudo de uma forma muito sutil. E essas aulas que vocês realizam são semanais? Semanais, são aulas regulares, tem diversos horários e a pessoa escolhe o horário que ela pode ir na semana. Às vezes aqui é dança também? Isso. A gente oferece aula de dança moderna de Martha Graham, que é uma técnica que está extinta aqui no Brasil e é o único lugar em Porto Alegre que tem aula regular dessa técnica com turmas de iniciante e intermediário. É uma técnica americana para todas as idades. Muito legal. Aqui é a aula de yoga. Aqui é a preparação também para... A aula de yoga vital pressiva, que ela vem a complementar os trabalhos e a gente oferece também para as pessoas que têm interesse em praticar yoga. E ajuda bastante também para aliviar o estresse, o cansaço do dia a dia, as preocupações, né? Isso. É importante essa reflexão aí. Acalma, né? Acalma a pessoa, isso é importante. Muitas pessoas têm ansiedade, depressão, e com as aulas elas vão, aos pouquinhos, ficando mais tranquilas, com mais foco no dia a dia, inclusive no trabalho, né? Então, essa é a aula de yoga. Aqui é o nosso espaço cultural DCDA. Certo. Esse é o telefone de contato. Isso, tem o WhatsApp, que é 99911-5907. Muito bem. E eu queria te perguntar também, da onde que originariamente vem essa técnica que vocês trabalham, de qual país? É da Índia? O circo? A acrobacia no tecido. No tecido. Então a gente tem o circo novo, né? Onde a gente parou de trazer os animais e fomos explorando outros elementos artísticos, né? Que não tenha mais a ver com essa exploração, e o circo passou a integrar as academias também e lugares que não o circo de lona tradicional. Então vem daí, né? Das cordas indianas também, o trabalho no tecido acrobático.
Então, uma mistura de yoga, que é uma meditação, na verdade. Isso. É um trabalho de dança. Dança, que mais... O próprio circo. O próprio circo, a postura, né? Que é uma ginástica quase que é um trabalho rítmica, corporal, né? Bastante intenso, porém com bastante relaxamento, mas isso é uma característica do meu trabalho, né? São várias misturas, né? Isso, eu trago todos esses elementos que eu já trabalhei para as aulas que eu dou. Então é um trabalho bem diferenciado que possibilita qualquer pessoa fazer essa aula e se divertir e trabalhar o corpo inteiro, sair do sedentarismo, diminuir os medicamentos, diminuir as idas aos médicos, diminuir internações, porque a gente sabe, né, que o esporte ele propicia muita saúde. Sobre a dança, a gente tem um vídeo para mostrar para o nosso telespectador, a gente vai mostrar para a gente acompanhar e essa é a dança ilustrar... moderna de Martha Graham. É. Então, é um trabalho muito específico corporal, que desenvolve muito essa parte de consciência do corpo. Tem alguma trilha sonora junto? Sim, a gente usa música, tanto nas aulas de tecido, quanto nas aulas de dança, a gente tem música, né? E aí a gente faz esse trabalho, aqui é um nível também avançado, né? Mas eu dou a aula de iniciação e qualquer pessoa pode praticar. Então, quem gosta de balé clássico, quem dançou quando era pequena e por algum motivo parou, mas quer voltar, quem nunca dançou, pode vir fazer as nossas aulas, que vai ser muito bem-vindos, né? Do elástico, no caso aí, ó. Isso, aqui as aulas de tecido acrobático, a gente vai desenvolvendo os truques, né? Então, parece uma coisa impossível, mas você vai ver que em 2, 3 meses você já vai estar fazendo muita coisa. Tem uma sequência pré-determinada de movimentos ou são aleatórios? São infinitos movimentos no pano. Vai fazendo conforme... Isso, então a gente trabalha a criação, tem apresentações para quem quer se apresentar. A escola proporciona, né, para os alunos essa oportunidade de ir ao palco, de fazer a cena no nosso próprio espaço. A gente tem atividades que são artísticas, então a gente faz saraus e as pessoas vão lá, tem a plateia, para quem gosta de se apresentar. Quem não gosta, que faz só por atividade física, só por lazer, só para aliviar a mente, super funciona. Então tem pessoas de todos os tipos e qualquer pessoa é convidada a ir lá e aprender as nossas atividades, né? Quanto tempo de treinamento para tentar pôr em prática o corpo, colocar o corpo à disposição, meditar, enfim, poder chegar pronto para fazer esse exercício aí? Não precisa chegar pronto lá, não. Você vai chegar com a vontade, né? Aí você vai começar a aula, que dura 1 hora, as aulas de tecido acrobático. As de dança duram 1h30, né? Então, o tecido acrobático leva 1 hora a aula, a gente trabalha geralmente em pares, então é você e mais um colega para revezar, porque senão as pessoas cansam muito e não é o nosso objetivo cansar os alunos, mas deixar eles saírem de lá com o bem-estar de mover o corpo, né? Importante que não é só voltado ao público feminino, né? O público masculino também público masculino, pode fazer, né? Qualquer pessoa pode participar dessa aula. Então, não é feminino, não é masculino, não tem gênero, não tem sexualidade. Qualquer pessoa pode ir lá fazer as nossas aulas no DCDA. E o conteúdo vai ser dado aos pouquinhos. A gente não vai ter pressa, né, de fazer as coisas, porque a gente sabe que o importante na atividade física é a continuidade. Então, não adianta eu fazer um monte de coisas, de repente abandonar no próximo mês. O objetivo, meu como professora, é deixar as pessoas se sentirem bem, com prazer de estar em contato com o seu corpo, né? E dessa forma aprender a gostar do movimento, né? Essa é a minha tarefa como professora de educação física, né? É fazer as pessoas amarem mover o corpo, porque mover o corpo é vida, né? Então, quando a gente deixa de mover o corpo, é a morte, né? É parar, é estagnar.
E a gente lá está sempre fazendo com que o corpo gere energia. Cada vez mais em movimento. Isso, ainda ontem uma aluna que ela chegou recém, né? Ela falou, nossa, eu estava sedentária há muito tempo, eu aumentei muito peso e eu estava procurando alguma coisa que eu gostasse, porque eu não gosto de academia, né? E aí eu não vou um pouco e paro de fazer, né? E eu preciso fazer. Daí ela veio para as aulas, tá há 2 semanas fazendo as aulas e ela disse ontem, eu achei que eu fosse chegar em casa e ia cair, dormir. Mas não, eu cheguei em casa, lavei toda a louça, me agachei para fazer as coisas e meu marido comentou, mas o que te deram lá que tu ficou com essa energia toda, né? Toda. E ela falou, nossa, eu também achei incrível, porque eu não estava conseguindo nem lavar a louça, sabe? Eu não tinha disposição. E depois que eu comecei a fazer as aulas, eu cheguei em casa e aquela energia da aula seguiu. Aí quando eu fui dormir, o meu sono foi muito natural. Tranquilo. E você começou quando? Por imposição de alguém? Se espelhou alguém da família? Quando você achou que tinha que começar a carreira de bailarina, a educação física? Tudo tem um início, né? Como é que foi para você? Eu comecei na creche com uns 4 anos de idade. Minha mãe me colocou na aula extra de balé. E aí eu comecei a fazer e desde lá eu senti que eu gostava de me mover. Tinha uns 4 anos. Aí a minha avó me inscreveu depois numa escola de balé aos 6 anos. E aí eu fui pro palco a primeira vez e eu amei aquelas luzes, aquela coisa de botar a roupa e se sentir bonita, né? E aí eu tinha 6 anos. Depois daí eu sempre já estava se autodescobrindo. Isso, e eu sempre ia pedindo para minha mãe, para a família me botar nas aulas. A gente não tinha muito dinheiro. Aí a minha avó faleceu e era ela que pagava as aulas. E aí eu comecei em casa a criar movimentos. Aí eu botava um disco lá naquelas vitrolas antigas e eu ficava na frente do espelho fazendo movimentos, dançando e fazendo ginástica. Aí eu consegui que a minha mãe me botasse numa aula que tinha perto da minha casa. Aí eu comecei a ir naquela aula e dali eu já emendei com uma outra. Aí bem cedo, com uns 14 anos, eu entrei para as artes marciais também, e aí eu sou atleta também de artes marciais. Qual? Faixa preta em taekwondo. Importante. Faixa preta em taekwondo. Aí eu era atleta, eu competia e o meu professor na época já viu o talento para eu dar aula. E eu comecei a dar aula lá com uns 15, 16 anos. Aí depois comecei a fazer flamenco, aí eu comecei a dança moderna, jazz. E eu nunca mais parei, eu faço diariamente aula, além de eu dar aula, eu também faço aula diariamente de balé clássico, dança moderna, dança contemporânea, eu também trabalho com isso, além do circo. E é assim desde que eu tenho 12, 13 anos de idade. Eu acompanhei aqui, importante, acompanhei aqui também no material do Espaço Cultural, que vocês auxiliaram e ajudaram bastante pessoas das mais variadas faixas etárias também durante a pandemia, né? Isso. Foi importante o trabalho que vocês realizaram, né? Isso, a gente cedeu o lugar para um grupo de capoeira e esse grupo ocupou o espaço, eles recebiam os mantimentos, recebiam material de limpeza, material de higiene, material de alimentos e a gente fazia distribuição lá no nosso espaço, enquanto que eu, de outro lugar, em casa fazia assistência aos animais. Que bom. Isso, então enquanto um grupo trabalhava com os humanos, outro grupo fazia o resgate de animais, a gente montou uma equipe e arrecadava também produtos para os animais. E a gente arrecadou muito, muito e a gente distribuiu muito material para todos os animais, inclusive eu resgatei uma que está comigo, uma gatinha até hoje. E a gente fez muitas doações também dos animais que iam chegando e a gente depois não tinha os donos, não tinha, eram de rua, né? E aí a gente foi assumindo esses animais e pegando eles também. E esse trabalho que vocês fazem, tecido acrobático, você acredita que num futuro próximo pode virar uma modalidade olímpica ou é difícil? Poder pode, né? Tudo hoje em dia tem esse caráter, às vezes, competitivo. Seria uma competição muito bonita de se assistir, né? Convenhamos.
Mas eu tenho muito mais a questão do artístico, da não competição. Tanto é que quando eu era atleta de artes marciais, eu não gostava muito de competir com outras pessoas. Eu sempre fiz muito mais para mim, para autodescobertas espirituais. Defesa pessoal e tudo. também. Defesa pessoal. E também para uma competição interna comigo, isso é até hoje. Mas eu não gosto muito de propagar a competição entre as pessoas. Sim. E lá no nosso espaço a gente gera o contrário, né? É uma pessoa ajudar a outra, uma pessoa colaborar com a outra e a gente não competir nesse sentido, porque acho que tudo na vida já é muito competitivo, né? É no trabalho, é pra gente ter, às vezes, a própria comida, né? A maneira que a gente vai para as coisas é tudo muito competitivo. A gente está sempre querendo, às vezes, ser o melhor para poder ganhar mais dinheiro, para poder não sei o quê. E lá eu trago o contrário. É a gente se unir... São outros princípios. Isso, outros princípios. A gente se unir para dessa união construir algo maior. E essa competição consigo mesmo, quando não em exagero, é saudável também. Porque a gente vai estar querendo melhorar cada vez mais, né? E viver melhor ajudando os outros. Então, lá no meu espaço eu prezo bastante por isso, né? Tanto é que na aula a gente faz em dupla, em trios, né? Um ajudando o outro, um colaborando com o outro. A gente chama dos anjos, né? Que são aqueles que auxiliam e prestam atenção no colega que está fazendo, para depois, na vez dele, ele ser o anjo também, né? Da pessoa que está ali ser cuidada, né? É importante essa aproximação entre as pessoas, né? Sim. Hoje falta muito respeito, falta muita cooperação entre todo mundo, né? Sim. E vocês justamente pegam e aproximam, né? Porque... Para o mundo, de repente, minimizar um pouco o que está de tanto ruim por aí, né? Exatamente, é muita guerra, é muita confusão de coisas que a gente vê e que não é agradável para nós, né? Então a vida já é bastante dura nesse sentido, né? Tu liga a TV e é um desastre aqui, um desastre ali, aí tu sai na rua, vê a pessoa maltratando um animal, xingando a outra pessoa, e essa coisa o tempo inteiro da gente receber informações que não são boas, né, para a nossa autoestima, para nosso crescimento, né, espiritual. Então lá no DCDA é um lugar para ser agradável, para a pessoa sair de lá feliz, sorrindo. Então não tem uma pessoa que não saia de lá com um sorriso no rosto. Às vezes a pessoa chega de mau humor e está lá na sua vida, né, aconteceu alguma coisa, e ela chega... Ai, não sei nem se eu devia ter vindo. E quando brigou sai... em casa, o time perdeu, não tá de mal com a vida. Exatamente, vai lá praticar. Né? E aí ela chega lá e sai com um sorriso e diz, agradece, sabe? Ai, que coisa boa que vocês existem, que eu estou aqui e que eu fiz essa aula e que eu saí daqui com a cabeça leve, podendo pensar, criar outras coisas. E uma característica do nosso espaço também é o valor, que é bem acessível. Já vou deixar aqui na tela também Isso. o teu contato, do pessoal te procurar e pegar maiores informações. Então, às vezes, a pessoa não tem condições de fazer essas atividades que, no paralelo, assim, é bem cara. Né? Essas atividades são caras, né? A dança é caro, o tecido acrobático é caro, uma aula de yoga é cara. No nosso espaço é muito acessível, o valor é bem abaixo e a gente sempre negocia de acordo com a pessoa, sabe? Ah, eu não tenho condições, você vai conseguir, nós vamos te ajudar e você vai ser feliz lá fazendo as nossas aulas. Então a gente é bem aberto quanto a isso, né? Então você vai poder fazer, eu sempre trabalhei com projeto social, né? Então eu gosto de ajudar as pessoas e o nosso espaço ele é privado, mas eu sempre carrego esse lado social junto. Então isso é bem importante, que é muito característico do DCDA. E cada vez se firma mais, né? A gente já vai para 15 anos. Tem alguma sigla específica, o DCDA? É dança contemporânea, dança aérea. Ah, legal. É. Vocês que determinaram essa Sim. sigla aí. Tá.
Teu contato aí para que o pessoal, aquele que a gente mostrou anteriormente? Isso, então o WhatsApp do nosso espaço e o telefone é 51 999 11 5907. O espaço fica na Protásio Alves, 3150, é perto da Escola Santa Inês e perto da Terceira Perimetral. Tem parada de ônibus bem na frente, que vem do centro, vem da Zona Sul, vem de Viamão, vai para Viamão. Então é um lugar muito, muito acessível, né? Então, para todos que queiram conhecer o DCDA. Obrigado, sucesso para você cada vez mais, para que as pessoas possam procurar lá o espaço, descarregar a atenção do dia a dia e deixar o corpo em dia. Sair do sedentarismo, importante. Diminuir os remédios. Também, isso é muito importante. Obrigado. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigada e sejam bem-vindos. Com certeza. Já já a gente volta com o Esporte Mais aqui pela TV Minuano. Vamos falar de jiu-jitsu e de basquete na sequência. Não saia daí. Já já a gente volta. Quer assistir a TV Minuano a qualquer hora e em qualquer lugar? É muito simples. Basta acessar o site da TV Minuano e pronto. Nossa programação está ao vivo, 24 horas por dia e o acesso é gratuito. Não importa onde você está, no exterior, em qualquer país do mundo. Fora do Rio Grande do Sul, em qualquer cidade do Brasil. Ou ainda aqui, bem pertinho da gente. Sua conexão com a TV Minuano é do jeito que você quer. A qualquer hora, no formato que preferir, você pode assistir a TV mais gaúcha dos gaúchos. Todo projeto que resiste ao tempo tem ferro e aço da Bortolini. Pensou em manutenção da casa? Pensou Bortolini. Tudo para a sua indústria e serralheria, você tem na Bortolini. Vergalhões para pronta entrega é na Bortolini. Bortolini, tudo e muito mais para facilitar sua obra. Bortolini Cavalhada e Bortolini Hípica. Fone WhatsApp 5132 47 7000. Aqui no Fora da Área, o futebol gaúcho está sempre em campo. De segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã, você tem um encontro marcado conosco. E agora é a vez do gauchão. Os jogos, as entrevistas e os bastidores do nosso futebol. Tudo isso você confere aqui no programa Fora da Área, na TV Minuano, canal 525. Não vai perder, hein? Estamos de volta com o nosso Esporte Mais aqui pela TV Minuano, canal 525 da Claro. E vamos, neste retorno do segundo bloco, com o NBB, o Novo Basquete Brasil. Na tela aí, as imagens do último jogo do Caxias Basquete, que enfrentou a equipe do Rio Claro, no ginásio Felipe Caran. A equipe gaúcha perdeu para a equipe paulista por 79-73. Com o resultado, o Caxias agora acumula 10 vitórias e 14 derrotas da competição. Na próxima quarta-feira, dia 11, no ginásio do SESI, em Caxias do Sul, o adversário será o Pinheiros. A partida começa às 19 horas. Muito bem, então esse o destaque do Novo Basquete Brasil e o Caxias, o nosso representante. Vamos falar agora aqui no estúdio com o pessoal do Jiu-Jitsu, que se prepara para disputar no mês de abril em São Paulo o Campeonato Brasileiro. E aqui duas revelações com uma série de medalhas e campeonatos disputados e conquistas que foram trazidas aí nas últimas competições. Treinados pela Elisiane Oliveira Pires, que está aqui nos estúdios acompanhando a técnica dessas duas jovens promessas. Promessas nem tanto, né? Porque que já acumularam de medalhas, depois a gente vai mostrá-las aqui. Começo com o João Gabriel Pires. Tudo bem, João? Tudo bom. Prazer em tê-lo conosco aqui na TV Minuano. Prazer. Como é que está essa expectativa, essa ansiedade agora
para esse campeonato que acontece em São Paulo? A ansiedade, como sempre, é muito grande, né? Porque é um campeonato mais diferente, é um campeonato maior. É um campeonato que é fora do normal porque é o maior do Brasil, né? Então é mais diferente pra gente, que a gente está acostumado a competir dentro do estado. E a expectativa sempre está as melhores, a gente está se dedicando bastante e me esforçando bastante para treinar nos treinos e fazer acontecer e ter um bom resultado no campeonato mesmo, é isso. Quanto tempo de treinamento para uma competição ao longo do ano, assim, vocês têm que fazer de exercícios, cuidado com o corpo, com a alimentação? Atualmente a gente está aproveitando as férias, já que não tem aula, para a gente acabar fazendo todos os treinos. Então a gente treina mais ou menos todos os dias, 3 vezes por dia. E ao longo do ano vai ser... Vamos seguir a semana inteira treinando, 2 vezes ao dia, para fazer isso acontecer e ter um bom resultado lá quando chegar. Muito bem. Deixa eu apresentar também aqui conosco a Júlia Della Flora. Tudo bem, Júlia? Tudo bom. 16 anos tem o João, 17 tem a Júlia. Isso. Então, como é que é essa sua preparação também, agora aproveitando as férias, né, também, para poder participar da competição? Quanto tempo de treinamento e o que levou a Júlia a praticar o judô, o jiu-jitsu? A gente se prepara bastante, né? Igual ele falou, a gente está treinando 3 vezes por dia. Às vezes a gente dá as aulas dos kids lá e a gente consegue treinar com os kids. Daí a gente treina 3 vezes no dia. Aí agora com as aulas a gente vai começar a treinar 2 vezes por dia. Mas tá bem legal a expectativa, a gente está treinando bastante, está se dedicando muito. Treinando a gente faz academia também para pegar um resultado maior também. E eu acho que vai dar um bom resultado desse campeonato. Judô e jiu-jitsu são artes que praticamente se unem, porque nos explicam algumas das diferenças até para o pessoal, né? Que tem as várias cores, né, das faixas para o pessoal se tornar o top, né? As artes são praticamente irmãs. A diferença é que o jiu-jitsu é mais puxado para o chão, né? E o judô é muito mais em pé. Mas não que a gente não possa usar um ou outro. Tanto que no judô, eles acabam usando um pouco de jiu-jitsu e no jiu-jitsu, a gente trocando de pé, a gente usa judô também. Não está errado, então dizer que são próximas as duas modalidades. Uma foi criada através da outra praticamente. O jiu-jitsu foi criado através do judô, inclusive. E quais são as cores, assim, os níveis para o cara chegar até ser o principal? Nos kids são faixas diferentes. Kids são faixas de abaixo de 15 anos, 16 anos. Tu começa na branca, vai até a cinza, aí vem as listras, né? A cinza com branco, cinza pura e cinza com preto. E essas listras seguem todas essa ordem até a faixa verde. Depois que tu chegou no patamar de treinos acumulados e anos de experiência, tu pega a faixa verde com preto. Passou de 16 anos de idade, no ano que tu vai fazer 16 anos de idade, tu acaba pegando a faixa azul. Aí depois da faixa azul vem mais faixa azul, faixa roxa, marrom e preta. E no caso das mulheres, tem uma diferenciação? Não, é a mesma coisa. Mas o trabalho é o mesmo? O treino é o mesmo? Ou por ser sexo masculino e feminino, muda um pouco? Não, a gente treina de igual para igual, a gente bate de frente com os meninos e as meninas também os meninos batem de frente com as meninas também. E não tem essa rivalidade de ficar com pena das meninas, essas coisas. A gente treina de igual para igual. O respeito é o mesmo. Entre todos? Entre todos. E como que foi o conhecimento, como é que vocês chegaram a essa aproximação para hoje representar a equipe Mussa na luta pelas medalhas, treinando durante muito tempo juntos, se conheceram e estão hoje entre os principais atletas? A gente se conhecia mais ou menos... Quanto tempo já? Quanto tempo a gente se conhece? Desde que começou o jiu-jitsu mesmo, quando a gente começou a treinar. A gente começamos a treinar, ela tem 1 ano a mais que eu, e eu tenho 3 anos, ela tem 4. A gente treinando junto, por hobby, o hobby era meu mesmo, a gente acabou se conhecendo um pouco mais e gostando e se apaixonando pelo jiu-jitsu. Como os dois têm a mesma paixão, a gente corre atrás de tudo junto, a gente faz tudo junto. Inclusive o campeonato agora, a gente está vendo com a Soca, a gente está vendo juntos, saindo para fora, os lugares e vendendo tudo isso, fazendo a gente acontecer. Alguém na família incentivou vocês a praticar o esporte? Vocês assistiram pela TV, enfim, como é que surgiu a paixão pelo jiu-jitsu, pela essa arte marcial? Na verdade, da minha parte foi meus irmãos. Meus irmãos começaram primeiro que eu no projeto, né? Daí depois de uma semana eu fui lá porque o meu irmãozinho que me
pediu pra mim. Daí eu gostei, daí como as minhas aulas eram de manhã, eu não podia fazer de manhã. Aí eu fiquei um longo tempo sem treinar jiu-jitsu. Aí quando apareceu de novo o projeto, só que de tarde, daí eles abriram outra turma, daí eu comecei e não parei mais. E vocês treinam onde? Em Alvorada. Alvorada? Alvorada, mesmo projeto. Estão à procura de patrocinadores, de apoiadores, Sim. para que possam levar vocês até São Paulo? Sempre. Eu tenho patrocínio de uma academia, a Academia Prime, a Academia Prime Alvorada. E a gente está sempre em busca de patrocínio, pessoas que possam nos ajudar a realizar o nosso sonho e aumentar nossas expectativas para próximo ano talvez sair mais para fora internacionalmente, né? E hoje o custo para levar uma equipe para uma competição fora do estado, mais ou menos assim, vocês têm uma ideia de que sai isso, que vocês precisam correr atrás em termos de valores? Para levar uma equipe para fora do estado, no caso a gente somos 300 atletas, né? 300? Mais uma equipe, a equipe agora vai levar 12 pessoas para o Brasileiro em abril e vai dar um custo de mais ou menos 10 mil reais. 10 mil? Mais um pouquinho mais que isso. Porque é hospedagem, é passagem aérea e inscrição. E vocês têm a possibilidade de conseguir esses valores através de familiares, de amigos e fazendo ações também para correr atrás do que vocês estão precisando, Júlia? Sim, acho que a gente consegue sim, a gente conseguiu já fechar a inscrição do Campeonato Brasileiro, graças a Deus vendendo paçoca, na Sinaleira, na Redenção, agora a gente foi ali e na 48 da Alvorada, lá no Centrinho, lá a gente conseguiu vender, a gente conseguiu fazer a inscrição. Mas a gente não tem muito apoio porque a gente vem de uma família que não tem tanto dinheiro, entendeu? Então a gente corre atrás e o projeto também tenta nos levar aonde eles conseguem nos levar. E quando começou o projeto Espaço Mussa? Quanto tempo já tem? Já tem uns 8 anos por aí. 8? Isso. Na verdade, eles começaram numa praça. Eles são um projeto social e aí eles começaram numa praça porque um menininho de 15 anos, o nome dado Mussa é de um menininho de 15 anos que ele faleceu naquela praça por conta de leptospirose. Daí eles, em questão de homenagear o menino, fizeram um projeto Espaço Mussa. E aí nisso surgiu o projeto, daí eles limparam a praça que o menino brincava ali. E aí depois o nosso professor, ele treinava já jiu-jitsu e aí ele foi e levou o jiu-jitsu para o projeto. Mas na verdade o projeto mesmo era projeto de ações sociais, não tinha jiu-jitsu. Legal, muito importante. E como é que vocês chegaram nessa aproximação? Vocês contaram a história de vocês, como é que vocês começaram, enfim, já a gente vai falar das medalhas, mas nesse trabalho que a professora, a treinadora Elisiane realiza com vocês, como é que vocês chegaram até ela, como é que foi esse conhecimento aí? Na verdade, a Elisiane, ela é nossa responsável. Nosso treinador é o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Está nos assistindo certamente. Isso, certamente está nos assistindo. O Carlos, o Dado, a gente chama ele de Dado, mais próximo, né? Ele corre muito atrás de todo mundo, sempre se colocando para cima, sempre em tudo. E desde o começo a gente já tinha um plano em mente de sempre expectativas altas, no caso sair para fora do estado, sair para fora do país, porque sempre ele nos colocou na cabeça que a gente era apto de fazer tudo isso, que a gente conseguia fazer tudo isso. Ele e mais nossos professores, tem outros professores, e a gente sempre foi um cara que deu muito a palavra de conseguir e sempre conseguiu correr atrás pra gente. O jiu-jitsu, o que é para vocês hoje o jiu-jitsu? Muito mais do que um esporte, vai muito mais além do que ganhar uma medalha, trabalhar o corpo, a mente. O que é o jiu-jitsu hoje? Eu acho que vale muito mais do que uma medalha. É bem legal. Acho que o jiu-jitsu salva vidas. Salvou as nossas vidas, né, no caso. Eu era uma menina muito antissocial. Eu não gostava muito de ficar com pessoas, assim. Aí, como meus irmãos me levaram para o jiu-jitsu, eu pude fazer mais amigos. Daí eu comecei a me enturmar mais, falar mais. Aí a gente dá aula junto para os kids também lá do projeto. Vocês dão essa possibilidade para eles. Isso, daí a gente dá aula lá para os kids. E a gente não conseguia falar tanto por conta da vergonha, né? Sim. Daí a gente conseguiu trabalhar e agora a gente está conseguindo conversar mais com eles, interagir mais com eles. E eu acho que o jiu-jitsu mudou as nossas vidas. Tem uma idade para o jovem, para a criança, enfim, quiser começar a praticar o esporte? Uma idade mínima para iniciar? Uma idade mínima, a gente coloca de mais ou menos, o projeto em si coloca de 4 anos, que é o tempo que a criança já está recém pegando consciência, no caso. Então vai começando a entender, a gente ensina desde pequeno o respeito de casa, é o respeito que a gente tem que ter lá fora também.
Então, sempre seguindo tudo de casa, todos os ensinamentos que a gente da educação, tudo certo. E vocês têm algum ídolo, alguma pessoa que vocês se espelham, ou se espelharam para praticar o esporte? Sim. Como eu te disse, o Dado, ele sempre fez muito pela gente. Então, desde que eu entrei no projeto, eu entrei porque eu queria conhecer mais sobre o esporte. Eu não fazia nada e eu era muito magro, sabe? E aí eu queria conhecer o esporte, ganhar um físico. E aí, desde que eu conheci o Dado, sempre me inspirei nele, me inspirei no meu professor Álvaro Nardes, e porque sempre foram umas pessoas bem influenciáveis, sabe? Eu não lembro agora se eu estou confundindo as modalidades ou não, mas a família Gracie do jiu-jitsu, né? Sim, isso. Tem uma longa história, né, de passe do avô para o pai, para o filho, para o sobrinho, para o neto, né? Sim. Uhum. Tanto é verdade que eles misturavam essas artes no MMA. MMA, isso. O MMA usa muito de jiu-jitsu Sim, também, usa né? muito, muito. É uma mistura de modalidades, né? Uhum. Isso. É, muito bem. E nesses 40 anos, esses mais de 40 campeonatos disputados, tantas medalhas que vocês ganharam, disputaram, quais aquelas que vocês julgam mais importantes, gostaria de mostrar para nós aí? Eu acho que a mais importante foi do AJP Tour, que foi um campeonato que teve aqui no Barra Shopping, aqui perto. Pode mostrar aqui na câmera 2. Aqui no Barra Shopping, daí eu consegui me consagrar campeã com 3 meninas na chave. Sim. Eu fiz 2 lutas e finalizei uma das lutas e consegui ser campeã. Eu acho que essa é a mais importante porque foi a mais que a gente queria. Desde o começo do jiu-jitsu eu sempre quis ir para Abu Dhabi, né, no caso, né. E aí quando apareceu essa oportunidade de ir pela uma federação para a gente conseguir lutar, nós dois fomos, né. Aí eu consegui medalhar e ele acabou não conseguindo porque tinha bastante meninos na chave, ele não conseguiu medalhar. Mas já foi uma experiência muito boa pra gente, por causa de uma federação, né, diferente daqui do estado, é a federação lá de Abu Dhabi. Então, acho que essa é a medalha mais importante que a gente tem. Essa medalha é individual? Isso, é minha. Quantas você tem aí de competições que você já conquistou? No teu currículo aí? Que eu contei era 75 medalhas. 75? 75. Por fora, no caso, a gente luta campeonatos, né? Sim. Então a gente ganha uma medalha por campeonato. Claro. Só que como tem o absoluto, que é divisões de peso, é todos os pesos possíveis, só que da mesma faixa. Então vai lá e se inscreve sem pagar nada. Tem alguns que se inscrevem sem pagar e tem alguns que tem que pagar o absoluto. Mas daí então a gente ganha 2 medalhas a cada campeonato. E as tuas, né? Quantas você tem na tua galeria aí? Eu tenho 60 medalhas e acaba sendo um pouco mais de ouro do que o resto, mas para mim é a medalha mais importante. Valiosa que considera aí para tua coleção aí? A mais importante para mim Mostra é essa. Mostra para nós aqui, aí na câmera aí. Essa aí? Essa competição foi onde? Essa aqui foi aqui em Porto Alegre, no Mac Sports. E essa competição aqui é mais importante por conta que a federação é do estado do Rio Grande do Sul, mas ela junta muito países de fora, no caso da América do Sul. Então, a Uruguai, todos esses países, eles acabam migrando para cá, para o Rio Grande do Sul, para competir essa competição. E ela foi a mais difícil para mim, pela quantidade de gente na chave, e uma competição bem desafiadora para mim, sabe? E bem importante. E a primeira medalha que tu conquistaste na tua carreira, ainda lembra? Primeiro campeonato? Lembro, minha primeira medalha foi na Ubra de Canoas. Foi no campeonato, trouxe até ela aqui. Tem ela aí? Não, essa aqui, ó. Uma parecida? É parecida, é da federação do estado, é estadual essa aqui. A FJJ, eu peguei 3º lugar naquele campeonato. Primeiro campeonato que eu tava indo lutar pelo jiu-jitsu, pelo meu projeto Espaço Moça. E depois disso foi só pra cima, muitos campeonatos motivou a me competir muito mais. E foi muito ensinamento aquele campeonato. E a tua primeira, qual foi? Tu lembra ainda? Eu lembro, é a mesma federação, da mesma federação. Daí eu tirei 2º lugar, eu tinha uns 13 anos. Logo que eu comecei, daí a gente já foi já. Todo pessoal, todo desportista tem um espaço em sua casa, né? Seja ele colecionador ou não. Vocês têm na casa de vocês aí um espaço para botar as medalhas, material que sai na imprensa relacionado aos campeonatos, competições que vão acontecer, que vocês disputaram, enfim, vocês têm esse cuidado de ter tudo catalogado e controlado do trabalho da competição de vocês?
Sim, a gente tem um lugar, no meu quarto tem aqueles varão eu esqueci o nome. Cortina. De cortina, isso. De cortina, daí a gente deixa as medalhas lá e um balcãozinho de troféus, que é esses mesmos, e tem mais alguns também, e um cinturão. Ah, tem o cinturão também? Tem um cinturão. Ah, legal. E como é que é a disputa do cinturão? Disputa do cinturão é que no Rio Grande do Sul o cinturão às vezes não é muito valorizado, não tem muito reconhecimento. Poucos campeonatos são disputados por cinturões. E os campeonatos que são muito caros também, são bem disputados. Mas cinturão normalmente, uma luta com valendo cinturão de jiu-jitsu é 1 a 1, luta casada. No caso, o pessoal do evento, tu te inscreve no campeonato, eles procuram uma pessoa com parecido o mesmo peso, mesma idade e faixa, para juntar, você faz uma luta no octógono, ou às vezes num tatame só, e todo mundo assistindo, valendo cinturão. Qual o tempo médio de uma luta hoje do jiu-jitsu? Tem? Tem vários... É por tempo? Como é que por funciona? categoria, na verdade, Aham, por categoria. Mas tem um tempo? Isso, tem um tempo. O juvenil, que é no caso dele, que ele é juvenil ainda, o último ano de juvenil dele é 5 minutos. E aí, como eu sou adulto agora, esse ano é 7 minutos. E aí, os faixas pretas são 10 minutos. E pode acontecer de uma luta determinada, os juízes considerarem, pode dar empate também? Pode. Ou sempre tem que naturalmente ter um vencedor? A luta, normalmente, a luta também no campeonato tem os minutos, mas tem a finalização e a pontuação, no caso. No caso, se o oponente finalizou, ele ganhou a luta. Só que se pontuou e os dois empataram 2 a 2, 5 a 5, tem vantagens também que contam, que aí são, tipo, ele aplicou uma técnica em mim e eu consegui sair. No caso, ele ganhou a vantagem por ter quase feito a finalização, a técnica. Mas se batem os dois a mesma coisa, o mesmo ponto, o juiz decide, vê no VAR e decide quem foi que agiu mais na luta. No caso, quem amarrou mais e quem agiu mais. No caso, ele sempre prefere escolhe, né, os que agiram mais na luta. Que tiveram mais ação durante o combate. É um ou mais juízes que fazem a definição do resultado? Normalmente são uma pessoa por é aquele que está controlando ali, mas de fora fica alguém também para anotar a pontuação. Fica. Se chama... Esqueci o nome, mas eles ficam atrás da mesinha ali, sabe? É tipo de um cronometrista, né? Exatamente. Mas ele fica colocando ali, não. E coloca os pontos. Normalmente, como ela falou no absoluto, o absoluto ele acaba sendo mais importante porque eles juntam o quê? Eles juntam a faixa e a idade. O peso ele é aberto, no caso eu tenho 60. Se eu quiser lutar com um guri de 105 quilos, não é se eu quiser, mas a categoria ela é aberta até esse peso, no caso, não tem limite de peso. Então, como é mais disputado esse absoluto, é mais cheio, é mais gente, muita gente se inscreve, acaba tendo dois árbitros fora, ali sentado nas cadeiras, e um no meio. Por causa se o árbitro do meio errar a pontuação, errar alguma coisa, os outros viram, entendeu? Porque a câmera às vezes não pega. Vocês já tiveram a oportunidade de lutar, apesar de ter ganho essas medalhas aqui em nível local, nível gaúcho, mas já tiveram a oportunidade de lutar contra outros oponentes de fora do Rio Grande do Sul, nessas competições, ou somente aqui dentro do estado? Eu já lutei com um menino de Uruguai, já ganhei já. Mas normalmente é São Paulo, Santa Catarina, já lutei com um guri de Santa Catarina e São Paulo também já ganhei. Mas normalmente é mais no Rio Grande do Sul mesmo. Por isso que agora o brasileiro acaba nos abrindo mais o nosso jogo, o nosso pensamento, porque a gente acaba pegando guris de pessoas de Bahia, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, muito bem aleatório assim, sabe? E tu já tiveste a oportunidade de lutar contra outras meninas de fora ou só aqui do estado? Não, só aqui do estado ainda. A gente tem algumas imagens para ilustrar aí nosso bate-papo aqui com o João e com a Júlia. E aí você pode nos explicar esses movimentos aí do jiu-jitsu? Sim, esse movimento passo a passo aí pro pessoal que... No caso, eu sou o de branco ali. Tu é o de branco, tá. Isso. Isso aí foi onde, essa competição? Aí? Essa competição foi em Nova Hartz, aqui no estado. Essa da placa aí? Isso, vocês essa da placa. Tá. Eu tava competindo com um guri, ele era da minha categoria, 58 quilos, e eu tava aplicando um matalhão nele. O batalhão tava ganhando a luta. Essa aqui tu ganhou? Isso, foi esse matalhão que me concedeu a vitória. É um golpe pessoal de defesa, um golpe de defesa, isso. Aí, ó. Pô, mas vai dar algum problema no teu pescoço de tanta medalha aí, né? Essa aí foi onde? Foi lá em... Foi lá onde é o nosso CT, onde a gente treina. E ainda tem mais um pouco ainda. Tá toda a coleção aqui? Não. Essa é só uma parte? É só uma parte, tem mais ainda.
Muito bem. Aí mais as outras medalhas conquistadas? Como ela disse, foi... Em cada campeonato a gente ganha uma medalha, dependendo do absoluto a gente ganha 2. Por equipe ou individual? Individual. Nesse tem dois tipos de premiação, tem por equipe e individual. Nesse campeonato eu lutei com pano, no caso com kimono, lutei sem kimono, que é no caso o hash, que é a camiseta apertada, a bermuda, calção, e o absoluto deles. Aí mais 3 medalhas aí. E aí? Aqui foi em Nova Hartz também, consegui ganhar, consegui me consagrar campeã da categoria. Aí foi o final da luta já? Isso, foi o final da luta. Eu lutei 2 vezes com a mesma menina. Pô, sem óculos não parece a mesma. Aqui também é a mesma competição. Mesma competição. Lá em Nova Hartz Isso, também. lá em Nova Hartz. E aqui? Aqui é na Copa Sul Brasileira, eu não lembro onde é que foi, mas é da Federação da Prime. Isso. Aqui você está em primeiro lugar. Está em primeiro Isso. no pódio ali, tá? Isso. E aí? Aqui também da Prime eu fui... Isso, eu fui segundo lugar de top ranking. Agora, acho que em março eu pego a medalha de top ranking. Certo. Muito bem. Outra questão importante, como é que vocês fazem? Agora é férias, né? Isso. Mas como é que vocês fazem para conciliar os treinamentos com as aulas? Normalmente o projeto ele tem uma grade de horários bem aberta agora, porque... Não bate? Não coincide? Coincide porque assim, tem manhã, tarde e noite. A gente acaba... O que o projeto faz? Ele fala para te treinar no horário controverso do teu horário de aula. Então, no caso, eu estudo de manhã, treino de tarde e treino de noite, que é o horário que eu tenho livre. E entre meio tempo dos campeonatos, dos treinos, do horário da tarde para noite, acaba tendo o tempo de 2 horas, 3 horas, às vezes 5, 4, para fazer as tarefas da escola e as tarefas de casa. É possível? Sim, é possível. A gente consegue... Os treinos lá, igual ele falou, os treinos são bem divididos. Daí, como eu estudo de manhã também, eu treino de tarde e de noite. Daí, como eu falei também, a gente pode treinar nos kids também. Daí, depois do treino, tem um horário livre ali das 5 às 6 horas, que daí eu consigo fazer academia e depois das 8 horas a gente consegue treinar de noite. E sobra tempo para descansar também. Sobra tempo. Vocês estão arrecadando, né, através do Pix, valores para que possa custear as despesas, né? A gente vai mostrar aqui. Mostra aí, a produção vai trazer para nós aí, o pessoal que quiser colaborar com vocês, como pode fazer aí para que a equipe, o Projeto Espaço Mussa pode estar lá em São Paulo no mês de abril. Como é que o pessoal pode colaborar com vocês aí? Eles podem colaborar com qualquer quantia. A gente agradece através de vídeos, mandando obrigado, assim por mensagem, mas aceitamos patrocínio também. Qualquer ajuda é bem-vinda, não somente no Pix, como somente em palavras, frases motivadoras, tanto faz. A gente agradece qualquer tipo de ajuda. E como que o pessoal pode entrar em contato com vocês? Redes sociais, Facebook, site, YouTube, enfim, pode... o YouTube, o Instagram pessoal de vocês, como é que o pessoal pode fazer? A gente tem o nosso Instagram pessoal, eles podem entrar no nosso Instagram lá e mandar nossas mensagens. Perfeito. Recado final aí para o pessoal que quer começar no jiu-jitsu, que você gostaria de deixar a mensagem para a gente encaminhar o encerramento? Eu acho que para começar no jiu-jitsu a gente não tem idade definida. Se vocês quiserem começar com 50, 60 anos, vocês podem começar. Muito bem. Obrigado, Júlia. Obrigada. Sucesso para vocês. Obrigada. João. Eu concordo com ela. Acredito que não tem idade mínima para começar no jiu-jitsu, mesmo magro, mesmo acima do peso, mesmo desmotivado, mesmo com algum tipo de doença, alguma coisa. Acho que a hora de começar é sempre qualquer hora. Tá certo. Sucesso, parabéns pela iniciativa, que vocês consigam arrecadar e trazer medalhas aí para o nosso Rio Grande do Sul e aumentar a galeria aí. Muito obrigada. Obrigado. E volte aqui, né? Depois claro. Com as medalhas. Sim. Muito bem. Conversamos com o João Gabriel Pires e a Júlia Della Flora, que integra o projeto Espaço Mussa Jiu-Jitsu. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Em abril eles estarão representando o estado lá no Campeonato Brasileiro na capital paulista. E assim fizemos o nosso Esporte Mais. A gente sim volta a falar de mais esportes na semana que vem aqui na TV Minuano. Tchau!